Iniciando nossa videoaula 10, aqui é a professora Pamela. Nós vamos tratar agora sobre vírus. Vamos entender o conceito básico de vírus para aplicar isso em doenças, que será a nossa última videoaula. Bora lá? Vírus. Gente, ele é o limite entre o vivo e não vivo. Muitos livros iniciam assim, trabalhando, tentando conceituar vírus. Parte do meio científico considera o vírus vivo e acredita que ele tem um metabolismo celular próprio e ele pode ser sim considerado um ser vivo, mesmo com várias modificações em sua estrutura celular. No entanto, não são todos que aceitam essa definição. E para evitar que a gente se perca tentando definir se é vivo ou não vivo, vamos fazer o que todo cientista prefere focar: em sua estrutura, em suas formas de agir, em suas formas de reprodução e na sua interferência em questão de doenças, que é o nosso foco aí nos próximos momentos. Então, bora aí. O vírus, que tem essa definição contraditória, vivo ou não vivo, ele consegue crescer apenas dentro de um hospedeiro. E esse hospedeiro tem que ser uma célula, então ele é um parasita intracelular obrigatório, né? E aí ele consegue ter um crescimento dependendo da capacidade da célula que o abriga, dependendo do ser vivo em questão. O seu metabolismo, né, a sua estrutura corpórea, que muitos acreditam que é uma célula, outros não aceitam, porque só quem tem célula é ser vivo. A sua estrutura corpórea, ela é basicamente um envelope com um capsídeo interno, e esse capsídeo ele armazena material genético. Há vírus que possuem o DNA, tá? E há vírus que possuem RNA. Nós vamos discutir isso mais à frente e vamos associar com doenças. Na questão de estrutura, de formato, nós temos os helicoidais, que tem um formato de bastão. Nós temos os icosaédricos, que tem um formato de poliedro, né? E nós temos os mais complexos, onde entra uma mistura de helicoidal com membranas, né? Ele tem uma estrutura muito mais complexa a ser analisada. Vamos agora compreender essa associação do tipo de material genético, RNA ou DNA, com alguns tipos de doença e como que isso tem a ver aí no comportamento, na invasão de seres como bactérias e seres humanos, ok? Bora lá! Vamos lá, dar continuidade ao nosso mapa mental? Gente, pausa o vídeo, vai copiando, vai revisando. Já foi comprovado cientificamente que quando você escreve, você aprende muito mais. Então, vamos tentar trabalhar essa questão da produção dos resumos que eu estou trazendo aqui para vocês, para facilitar aí no estudo da biologia, principalmente a galerinha de saúde, principalmente a galerinha que vai enfrentar uma segunda fase aí de vestibular. Então, bora lá. Já sabemos que os vírus, né? Há vírus que possuem DNA, que já tem o próprio DNA como molde para o processo de replicação de DNA de material genético, e tem vírus que possuem apenas o RNA, aí ele se utiliza do DNA da célula hospedeira para trazer esse processo aí para a produção do DNA viral, né? E, geralmente um grande exemplo clássico são os retrovírusos, que realizam esse processo. E nós temos também dentro de vírus três tipos de vírus. Três tipos de vírus não. Nós temos vírus que podem infectar plantas, bactérias e animais. Quando esse vírus ele vai infectar plantas, é chamado de viroide. Então, quando você ouve o termo viroide, você lembra que é um vírus que está utilizando uma célula de uma planta como hospedeira. Quando ele vai fazer uso de uma célula bacteriana, é chamado de bacteriófago. Lembra do processo de transdução que eu falei para vocês? Quando um vírus tem capacidade de infectar uma bactéria e carregar parte do material genético dessa hospedeira para outra bactéria, isso é considerado na biologia como um processo de reprodução sexuada, porque garante a variabilidade genética dentro do reino Monera. E nós também temos quando os vírus infectam animais. No caso de nós, seres humanos, nós temos as viroses, que é a última parte dessa videoaula 10. Como que esse vírus se comporta ao invadir uma célula hospedeira? Como que é a primeira etapa até a última etapa? Então, bora lá? Primeiramente, ocorre o processo de adesão. Ele consegue se fixar uma célula hospedeira, tá? E escolher, é essa aqui que eu vou penetrar.
ele consegue realizar isso se encaixando no modelo chave-fechadura, né? A sua capacidade. Então, se ele não se encaixa nesse modelo chave-fechadura, ele não consegue parasitar aquela célula. Então, o vírus da hepatite, ele se manifesta em uma localidade específica do corpo humano, ele não vai lá para o cérebro, porque ele tem esse modelo chave-fechadura. O vírus do HPV, que se manifesta em outro tipo de célula específica, né? Na mulher gera o câncer do colo do útero ou no canal vaginal. Então, graças a esse modelo chave-fechadura que tem células específicas para cada tipo de vírus conseguir hospedar. Encontrando a sua hospedeira, graças a esse modelo chave-fechadura, ele consegue realizar o processo de penetração, ou ele vai penetrar parte do vírus, ele consegue ficar todo dentro da célula hospedeira. Ele vai se replicar usando lá dentro da célula hospedeira, usando o próprio maquinário da célula hospedeira, tá? Só que se for DNA, ele usa o próprio DNA como molde, se for RNA, ele faz um processo reverso. Lá dentro ele começa a montar vários novos vírus, né? Replicar, montar vários novos vírus, e para liberar esses novos vírus recém-produzidos, ele pode optar a duas maneiras distintas: o ciclo lítico, quando promove a lise, a ruptura, que muitas vezes mata a célula hospedeira, ou o ciclo lisogênico, que ele fica ali, ó, ele consegue ficar de forma permanente no interior dessa célula. Não conseguimos ainda explicar na biologia de forma perfeitinha como isso acontece, como é que ele consegue permanecer ali, separar o seu material da hospedeira e utilizar essa célula hospedeira para liberar sem danificar a mesma, mas há essas duas maneiras hoje na biologia, dentro do estudo da biologia, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vamos agora focar nos prions, em especial nas doenças, nas viroses, que é o término agora da nossa videoaula 10, ok? Cai muito. Doença é o que mais cai quando o assunto é Enem. Então, bora ter uma atenção especial a essa última etapa da videoaula 10. Bora lá? Finalizando a videoaula 10, nós vamos finalizar com viroses, tá? A galerinha aí do CEV consegue um material de apoio nas páginas 395, 396 e 397. Por quê? Porque vocês vão ter que compreender os sintomas. Lá tem um quadro que resume perfeitamente. Mas vamos dar um leque aqui, vamos dar uma batida aqui nesse conteúdo? Bora lá. Primeiramente, vírus não tem cura, tá? Você consegue se precaver ou, após a invasão no seu corpo, dependendo, há uma probabilidade de controle, mas cura não tem. Caso tenha uma questão que diga que é uma doença viral, você já vai memorizar que não há cura. E há doenças virais que conseguem ficar inativas no seu corpo por um período, só depois tornar ativas de forma brusca, né? Levando a óbito, ou de forma mais leve, ou reaparecendo a cada vez que a imunidade baixa. Nós vamos compreender isso agora. Na videoaula 11, eu vou tratar outros tipos de doenças, bacterianas e fúngicas. Essas sim podem ter cura, tratamento para promover a cura e libertar o hospedeiro, o acometido da doença. Aqui não. Bora lá? Doenças virais. Primeiro aqui, eu tenho a AIDS, que é de um vírus de RNA. Como que a pessoa pode ser contaminada, né, com o vírus do HIV e ter a doença da AIDS? O HIV, ele consegue ser transmitido por contato com sangue contaminado, ok? E relações sexuais. Não tem como por saliva. Então, antigamente, não tem que separar o copo, tem que separar o prato. Não há necessidade, né? Então, o uso de preservativo, ele já diminui consideravelmente a chance, né, de a contaminação pelo HIV. Por isso que o índice de HIV ele é muito superior nos idosos, sabia? Porque a cultura, aqui no Brasil, a cultura do brasileiro é o uso do preservativo masculino para evitar uma gestação. E aí, quando a mulher entra na menopausa, ela não faz mais uso. E aí, o índice de HIV entre os idosos está muito elevado por conta disso. Tá? Então, um modo aqui de profilaxia, né, de prevenção, é o uso de métodos contraceptivos, triagens, métodos contraceptivos não, de preservativo, triagem nos bancos sanguíneos para evitar a transfusão de sangue com sangue contaminado. Antigamente era muito comum, hoje não é qualquer pessoa que doa sangue, você tem que ir lá, faz um teste
Eles vão fazer toda uma testagem de todos os tipos de doença. Vai a dica aí, quem doa sangue consegue fazer vários exames mostrando se é apto ou não para ser um doador. E só então você tem a capacidade de doar, você é autorizada a doar. Eu mesma fui impedida, fui realizar a doação e mostraram que eu tenho na minha carga o vírus da hepatite A, que eu peguei quando eu tinha 2 anos de idade tomando banho naquela Praia da Paixão ali no Prado, que é água parada. E até hoje eu carrego comigo esse vírus e não posso doar sangue por ter o vírus da hepatite A no meu corpo. Então, nós temos que ter esse cuidado da triagem dos bancos sanguíneos, proteção no ato sexual e também há certos comportamentos, há certas situações que aumentam muito a chance de contágio. Fazer as unhas, uso de alicate. O alicate ele deve ser devidamente esterilizado. Ele pode transmitir tanto hepatite como HIV. O certo é você levar o seu alicate no momento de fazer as unhas ou se certificar se aquele material foi devidamente esterilizado. E ao dentista, um procedimento cirúrgico, profissionais da saúde, eles precisam estar em constante alerta quanto a isso. Uma vacilada, cortou a luva, se perfurou com material que teve contato com sangue, deve ser encaminhado diretamente ao hospital regional aqui de Teixeira de Freitas para ser ministrado um coquetel, porque há uma janela, estudos apontaram que há uma janela de 12 horas, se eu não me engano. Se você fazer uso do coquetel, você consegue impedir a fixação do vírus no seu corpo, do HIV. Então, profissionais da saúde, quando acham que teve algum comportamento indevido, algum acidente com algum material cortante que tem contato com sangue, automaticamente eles são encaminhados para fazer uso dessa medicação, ok? Eu não tenho ainda a cura, que eu acabei de falar para vocês, mas há um controle, Quem carrega o vírus do HIV faz uso de um coquetel e consegue aumentar a sua probabilidade de vida. Antigamente era uma doença que arrasava com o ser humano que era hospedeiro do vírus, em menos de 5, 3, 4 anos. Hoje a pessoa consegue aí conviver com esse vírus, até cerca de 20 até 30 anos com ele no corpo, conseguindo ali controlá-lo com o uso de coquetel. Nós temos a catapora, que já tem vacina. Quando você vê essa estrelinha aqui no meu mapa conceitual, gente, a estrelinha é porque já tem vacina, a estrelinha azul. E a estrelinha vermelha é por contato direto, espirro, saliva, falar próximo. E aí eu consigo pegar no corrimão de uma pessoa que acabou de pegar. Quando esse contato ele é direto, eu coloquei uma estrelinha vermelha. E quando já tem vacinação, eu coloquei uma estrelinha azul. A catapora, o vírus é o DNA. A cachumba é o RNA, eu já tive catapora, não vou ter de novo. E a maior parte dos pesquisadores aponta que é verdade. Você já teve catapora ou cachumba, você não tem como ter de novo. Outros estudiosos já mostraram a retroinfecção. Devido ao contato novamente com o vírus de uma carga maior viral, a pessoa pode sim, se não foi vacinada, ter novamente. Ainda é incerto aí no campo da ciência, mas antigamente falava que não podia pegar mais. Tinha mães que pegavam a criança, gente, olha que absurdo. Sabia que Maria estava com catapora, levava a Joãozinho para ter contato com Maria, só para pegar logo. Olha que absurdo. Havia mães que faziam isso para a criança pegar logo e evitar que pegasse na fase adulta, que era muito pior. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela. 4 doenças que o seu vetor é o mosquito Aedes, do gênero Aedes. Ele tem a capacidade de transmitir todas essas 4 doenças e só há vacinação para a febre amarela. Inclusive, tem regiões que o índice é muito superior de contágio da febre amarela, que para você conseguir entrar nessa localidade, você tem que ser previamente vacinado, Qual é a prova? Como é que eu vou me defender? Como é que eu vou evitar? Aqui eu tenho vacina. E aqui eu faço como? Matadores dos mosquitos, Evitar que o mosquito envolvido se prolifere. Água parada, tela nas janelas, ao entardecer fechar as portas. Quem não tem um sistema de telas, evitar água parada.
tampar a caixa d'água. Então, aquele mecanismo que a gente está cansado de ouvir na televisão, a gente consegue evitar 4 tipos de doenças. As gestantes, por conta da zika, chikungunya, as gestantes hoje com medo daquela doença, que estudos apontam da microcefalia ter ligação com a zika. As mulheres, quando fazem um pré-natal na rede municipal, inclusive aqui em Teixeira de Freitas, elas já recebem o protetor, né, o repelente, para diminuir a probabilidade de contágio. Gripe, eu já tenho vacina, inclusive nós estamos tendo agora o período de vacinação contra a gripe, viu? Quem tem criança e acima de 6 meses já corre lá para vacinar. Nós também temos o coronavírus, que está ali dentro ali de um tipo de gripe. Hepatite, eu tenho A, B e C, sendo que a A, aquela que eu peguei, ela é por água parada, geralmente contaminada com fezes do doente, tá? E a B e a C está ligada a contágio com sangue contaminado, relação sexual, né? A C principalmente com relação sexual, a B muito comum em fazer a unha, ir ao dentista e outros tipos de procedimento estético que não envolve esterilização correta dos instrumentos. Nós temos a herpes, geralmente é pelo contato direto, né? Saliva ou também por relação sexual. Você usa tomar água no mesmo copo, colocar a boca no bebedouro. Nossa, eu canso de ver adolescentes pegando um copinho do colega e enfiando na boca, me mata. E a herpes pegou, já era. Toda vez que sua imunidade abaixar, sua boca vai ferir todinha. E se for na parte genital, a vagina e o pênis aparecem feridas. Pense aí. Você carrega isso pro resto da vida. Tem que ficar constantemente cuidando da imunidade para ela ficar sempre alta e o vírus não se manifestar. HPV, verruga, a pessoa, ou a mulher ou o homem, consegue pegar o vírus do HPV, desenvolver essa doença que pode se tornar um câncer, tá bom? Tendo contato direto com a verruga. Há mulheres que por medo não procuram um ginecologista. Essa verruga ela vai se alastrando ao ponto de fechar a vagina. Se vocês tiverem curiosidade, para o videozinho aí, vai lá e pesquisa HPV, manifestação no ânus, pênis e vagina. Fecha. Aquilo ali no canal vaginal, se alastra para o útero e causa o câncer no colo do útero. Eu tenho 7 tipos de verruga. Vou falar um índice porque vai assustar vocês agora. Cerca de 75% das mulheres de Teixeira de Freitas que fazem pré-natal na rede privada, não pré-natal não, preventivo, desculpa. Na rede privada, não estou falando do setor público, rede privada, tem HPV. Olha a probabilidade dessa mulher ter do número de mulheres a terem um câncer no colo do útero. No entanto, a verruga ela só se manifesta quando a imunidade da mulher baixa. O problema é que nós mulheres, nós temos até o nosso emocional ligado a isso. Mulheres que estão ansiosas, mulheres que passam por alguma depressão, já tem automaticamente a imunidade vai abaixar, né? Nossa imunidade é muito mais baixa do que a dos homens, né? Então por isso que o homem demora mais para manifestar uma verruga que uma mulher. E simplesmente por ter vergonha, né, de ser julgada, ela evita procurar tratamento. Ah, mas qual o tratamento? Não tem cura. E qual o tratamento? Aumentar a imunidade, queimar a verruga ou retirá-la de forma cirúrgica. Eu consigo fazer isso quando a verruga é na vagina e quando a verruga é no útero. Tem um processo de cauterização também de queima ou é analisada a possibilidade de retirar e evitar um alastramento maior, tá? Já existe vacina, no entanto, a vacina para o HPV ela só é eficaz quando ministrada antes da menina atingir a vida sexual. Por isso que as meninas de 9, 10 anos são vacinadas, aí há um percentual de 100% de chance de evitar o câncer no colo do útero, né? Agora, as mulheres que já iniciaram a vida sexual, se elas já têm o vírus no corpo, só evita o câncer. Mas o vírus continua ali, se manifestando quando baixar a imunidade, mas você evita o câncer. E as meninas que não iniciaram a vida sexual, elas conseguem ainda ter esse percentual alto de eficácia. No sistema público, ela é de forma gratuita para adolescentes e no sistema particular,
nós mulheres adultas conseguimos adquirir cerca de 600 a 800 reais a dose, e são 3 doses a serem ministradas, então é de difícil acesso, impossibilitando que boa parte da população, né, mais de 90% da população, tenha acesso. Raiva. A maneira de prevenção é vacinar os animais, né, os mamíferos, cães, gatos. No entanto, você pode ter transmissão da raiva por morcegos, cavalos, macacos. Então, a vacinação que hoje existe para cães e gatos não consegue, e até porque a gente não consegue vacinar todos, eu não consigo uma larga escala de prevenção e proteção da população. Eu tenho a rubéola, sarampo e poliomielite. A rubéola e o sarampo já tem vacina e são os 3 aqui por contato direto, tá vendo? O sarampo pelo contato direto com a saliva. No entanto, a poliomielite, acredita-se, ainda não foi comprovado, que é a que provoca a paralisia infantil, já tem vacina para isso, estamos quase que erradicando essa doença aí, 100% no Brasil. Ela acredita-se que é por questão de via fecal, fezes contaminadas, ok? Que leva à paralisia infantil. Peço a vocês para darem ali uma olhada nas páginas 95 e 97, 395 a 397, para compreender a fundo cada sintoma. Como o Enem cobra isso? Não. O Enem cobra quais doenças são virais, quais doenças são por bactérias, tá? O Enem cobra se há vacinação, e o Enem cobra profilaxia, como que a população pode se proteger. Vestibular que cobra sintomas, ok? Você que está afim de um vestibular, que vai encarar um vestibular, cobra, cai dentro daquela tabelinha ali, a fundo, para compreender os sintomas, ok? Vamos para a videoaula 11, que eu vou trabalhar doenças bacterianas. Até lá!